Já ouviu falar em Trataka, a limpeza das conjuntivas? Bom, quando a gente fala em limpeza no contexto do yoga, falamos sobre Kriya, atividade de purificação orgânica. O meu nome é Sandra Ladvig, aqui no canal Samadhi, vamos aprendendo sobre yoga, vou compartilhando minhas experiências de ciclismo, tudo aquilo que me promove autoconhecimento. E hoje, então, é dia de aprendermos sobre Trataka, uma técnica de purificação orgânica que atua na região dos olhos. É uma técnica que consiste na movimentação dos olhos em todos os sentidos e sem piscá-los, então mantendo os olhos bem abertos. Esses movimentos e o fato de manter os olhos abertos vão estimular a produção das lágrimas, desse líquido que lubrifica os globos oculares, favorecendo então a limpeza, a purificação dos globos oculares. Então vamos à técnica. Você pode fazer na posição sentada, lembrando que os olhos vão se manter bem abertos e sem piscá-los, tá bom? Nós faremos alguns movimentos com os braços, fixando o olhar na ponta do polegar. Enquanto o braço se movimenta, a cabeça vai se manter parada, então aqui não se movimenta. A única coisa que vai se movimentar, aliás, as únicas coisas que vão se movimentar são os globos oculares. Então começa estendendo o braço direito à frente. E agora deixa o olhar fixo lá na ponta do dedo, bem aberto, os olhos abertos, sem piscar. Você vai sentir um ardido, vai perceber que os olhos começam a arder e é uma ardência normal. No começo a gente às vezes até pisca um pouquinho, mas mantenha essa ideia e até o treinamento de manter os olhos bem abertos, tá bom? Então vai lá, olhos bem abertos, olhar fixo na ponta do dedo, a cabeça parada. Começa a deslocar o braço direito para a lateral. O olhar vai acompanhando a ponta do dedo. Vai chegar um momento que você percebe que o olhar perde o contato direto com o dedo, mas enquanto você estiver percebendo a presença do dedo, continua afastando. O ponto máximo. Chegando lá, começa o retorno. Olhos bem abertos. Eu dei uma piscadinha. O olhar volta ao contato direto com a ponta do dedo, troca a posição dos braços, faz a mesma coisa lá para o outro lado. O piscar dos olhos é um mecanismo reflexo. Então, de vez em quando ele vai acontecer, tudo bem. Mas mantendo ali a ideia de mantê-los abertos. Então a piscada vai ser uma piscadinha rápida, não vai ser aquela piscada demorada. É uma piscada bem rapidinha. Mantenha o olhar lá fixo na ponta do dedo, o braço chegou no máximo distanciamento, depois volta. Daqui, eleva o braço, sem movimentar a cabeça, só o olhar acompanha a ponta do polegar, lá no alto. E depois faça o movimento para baixo. Olhar fixo lá na ponta do dedo. Chegando lá embaixo, às vezes é possível até aproximar a mão do abdômen, aumentando ainda mais esse campo de visão. Depois, estica de novo o braço à frente, olhando lá na pontinha do dedo, olhar fixo lá na ponta do dedo. Aproxima a mão da região dos olhos, ali na região do intercílio. E depois afasta, tudo isso também vai trabalhando a musculatura ocular. E de uma forma bem dinâmica, agora você vai alterando o ponto de visão da ponta do nariz à ponta do dedo, ponta do nariz, ponta do dedo, ponta do nariz, ponta do dedo, de uma forma bem rápida, bem dinâmica. Aí, então, fechando os olhos, vigorosamente as mãos,
para gerar bastante calor nas palmas das mãos enquanto faz a respiração bem profunda. Então faça algumas respirações completas, profundas, bem amplas, gerando bastante calor na palma das mãos, apertando vigorosamente, trazendo prana aqui às mãos. Quando sentir as mãos bem aquecidas, faça ali uma concha unindo a borda das mãos e só aproximando as mãos dos olhos, sem tocar a pele. Primeiro, só chegando as mãos ali próximas aos olhos. Você vai perceber um calor partindo das mãos, envolvendo a região dos olhos. Mentalize essa energia numa cor alaranjada, vibrante, que vai gerando um estímulo maior de todo o processo visual, da captação de imagens e percepções através dos olhos, estimulando as funções neurológicas, estimulando o cérebro. Depois, faça uma nova inspiração profunda, ainda tritando as mãos, para de novo gerar bastante calor nas palmas das mãos. Faça alguns ciclos respiratórios amplos, profundos. E quando as mãos estiverem bem aquecidas, de novo, faça ali uma concha entre as mãos, aproximando de novo as mãos dos olhos. Imagine essa energia que vai partindo das mãos, envolvendo todo o sistema ocular, agora na cor azul celeste, promovendo o conforto, promovendo a assimilação de tudo isso que você gerou, de todos esses estímulos. Depois, aí sim, toca a pele, você pode até fazer um carinho no seu rosto, se precisar, enxuga ali as lágrimas, pode até deixar um lencinho aí perto de você. Então, essa técnica, pela produção das lágrimas, atua na purificação dos globos oculares, mas a técnica também, através do estímulo do nervo óptico, estimula ali funções neurológicas, promove uma estabilização da mente, promove até o aumento dos reflexos, promove também um aumento da percepção da visão periférica. E aqui eu vou até dar um exemplo de um fato que aconteceu comigo e que eu atribuo ao treinamento dessa técnica. Eu estava andando numa calçada à noite e passando pela calçada tinha a entrada de uma vila fechada, era um portão, mas o portão estava aberto e era a entrada para uma vilazinha, né? E a rua estava com pouco movimento, não tinha ninguém andando na rua, eu andando só, e alguns carros passando, e eu olhando para baixo, pela minha percepção periférica, eu percebi que vinha um carro em alta velocidade e ele simplesmente entrou nessa vila, justamente no momento que eu estava passando nessa entrada. Pela percepção, eu dei um pulo para frente e foi por um triz que esse carro não me pegou. E eu olhando para lá, não estava nem olhando para a rua, o carro não estava dando seta, não dava a menor ideia de que ia entrar, assim como estava passando os outros carros, eu simplesmente percebi pela visão periférica que ele ia entrar e eu simplesmente pulei para frente. Quando eu pulei, pum, ele passou. Só que ele passou e ele parou. Aí eu parei, olhei, vi que eu estava inteira, ainda bem, olhei para trás, aí a pessoa que estava dentro do carro abaixou o vidro, visivelmente embriagada. Nossa, moça, nem te vi, desculpa. Eu baixei a minha cabeça e fui embora. Então atribuo a esse reflexo rápido de eu ter pulado e com isso o carro não me pegou, eu atribuo ao treinamento dessa técnica. Então realmente aumenta os reflexos, aumenta a percepção do mundo à volta, estimulando então, né, essas percepções mais sutis
E é uma técnica, então, extremamente poderosa até para o ganho de concentração. E é uma técnica bem bacana quando é associada a um asana de equilíbrio, quando você está fazendo alguma técnica, treinando o apoio com dos pés só apoiados no chão, experimente fazer, só que na variação chamada Drishti, que é uma variação sem movimento ocular. Você simplesmente foca o olhar num ponto, mantém o olhar fixo nesse ponto, só que com os olhos abertos, sem piscar. Experimenta treinar isso na sua prática. Para quem já está fazendo as aulas, quem faz as aulas presenciais comigo ou online ao vivo comigo, a gente já está treinando aplicar essa técnica e isso potencializa muito até o efeito, o resultado do asana. Então, para você que está aqui, estou estendendo agora esse conhecimento para você também. Procura aplicar aí na sua prática e depois você me fala aí nos comentários quais foram os seus resultados. Curtiu essa dica? Deixa o seu like. Se ficou com dúvida, coloca aí nos comentários. Eu vou responder para você. Compartilhe. E mais do que tudo, aplique esse conhecimento que você está tendo acesso. Tudo isso que você está aprendendo aqui comigo, coloca isso em prática no seu dia a dia. Esse conhecimento só faz sentido quando ele é colocado em prática. E o yoga é uma filosofia prática, ela precisa estar presente no dia a dia. Não é só sentar ali no teu tapetinho, colocar sua roupa de prática. Você pode fazer isso em qualquer momento, em qualquer horário do seu dia. Combinado? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!